E, gente, agora começando sobre a parte de folhas, estruturas fundamentais para a planta, como todas as outras, mas essas têm uma característica especial, elas armazenam a clorofila. São isso, é isso que permite que a planta produza seu próprio alimento, não tendo que predar, não tendo que se alimentar de outros seres vivos. Vamos lá. As folhas, elas são compostas de três partes. Basicamente, nós temos a estrutura da folha em si, que é chamada de limbo. O limbo é a região laminar da folha, é a estrutura achatada da folha, que é um conjunto de células que armazenam a clorofila, fundamental para o processo de fotossíntese. Nós temos uma região aqui chamada de nervura, que é um vaso condutor tanto de seiva elaborada, que é lido neste sentido, quanto também permite a chegada de seiva bruta, no sentido para o final da folha. Ok. Nós temos aqui também estruturas chamadas de nervuras secundárias e elas se transformam em nervuras terciárias e assim vai até se espalhar todas as células da planta, levando tanto seiva elaborada quanto seiva bruta. Beleza. A região que liga o cabinho da folha é chamada de pecíolo na botânica. E o pecíolo, em geral, possui estípulas desenvolvidas, que são pequenas folhinhas que protegem o meristema, que são regiões de células diferenciadas para aumentar, alongar, fazer com que a planta, a folha cresça. Então, chamadas de estípulas. E logo abaixo nós temos chamadas de bainha, que são estruturas também que vão permitir a proteção deste meristema, que são células que fazem com que a folha desenvolva e cresça. Tá? Então, limbo, que é a região laminar da folha, nervura principal, nervura secundária, o cabinho da folha, pecíolo, e estruturas auxiliares, chamadas de estípula e bainha. Como eu disse, a nervura é responsável pela liberação, pelo transporte de seiva elaborada, produzida pela fotossíntese, e é distribuída e leva a energia, o alimento para toda a planta, inclusive para a própria folha. E, através da nervura principal, é que ocorre a chegada de a seiva bruta, que é a entrada de água e minerais para a fotossíntese ocorrer. Dentro da folha, então, temos a representação um monte de células de preenchimento presentes e com um monte de cloroplastos que possuem um pigmento chamado clorofila, dando a pigmentação verde das folhas. Então, aqui é só representando como funciona o processo de fotossíntese, é sempre bom lembrar. A fotossíntese ela só acontece na presença de água, luz, e isso unido dentro lá dos cloroplastos vai acontecer um processo químico produzindo energia e liberando dióxido de carbono em um ambiente e oxigênio também. Absorve dióxido de carbono e libera oxigênio, só confirmando isso. Existem os chamados de folíolos. Muita gente confunde isso com uma folha só, como se isso aqui fosse uma folha, outra folha, outra folha. Não. Tudo isso aqui é uma folha. Isso aqui é uma folha, isso é uma folha, isto é uma folha. O que a gente confunde, muita gente confunde, é porque isso daqui é chamado de folíolos. É como se a folha fosse cortada de várias formas para aumentar a área de contato dela e ter mais acesso à luz. A gente sabe que isso aqui é uma folha só, porque é aqui embaixo que está o pecíolo e essas estruturas aqui, ó, a bainha e a estípula. Não existe bainha nem estípula nessas pequenas partes que parecem folhas. A bainha e a estípula só existe aqui. E é aí que a gente conclui que tudo isso é uma folha, e essa folha foi ramificada em vários pedacinhos, seguindo o seu processo da nervura, aumentando a sua área de contato com a luz. Beleza? Isso tudo, então, é chamado de folíolo.
Não, desculpa. Tudo isso aqui é chamada de folha e cada folhazinha é chamada de folíolo, tá bom? Não confundam. As folhas elas podem modificar. As roseiras modificam suas folhas em formatos de espinho. Esse espinho, popularmente falando, mas botanicamente isso aqui é denominado acúleo, que é uma estrutura desenvolvida através das células de uma folha. Outras folhas podem parecer muito com estruturas das flores. Essas são estruturas para chamar a atenção. Isso não é uma pétala. Isso não é uma pétala. Isso também não é uma pétala. Isso é chamado de folha modificada. Aqui eu tenho uma folha modificada. Aqui eu tenho uma folha modificada. E aqui também eu tenho 3 folhas modificadas ou mais. Isso é chamado de brácteas. São estruturas que auxiliam na flor, no atrativo dela, seja para pássaros, seja para insetos, no seu processo de polinização. Nós temos aqui um girassol, e a gente confunde muito girassol pensando que isso aqui são pétalas, mas não. A margarida, Solanacea, não é Solanacea esse grupo, esqueci. Enfim, esqueci o nome botânico deste grupo. Asteráceas. As asteráceas possuem um chamado de inflorescência. A flor, de fato, é isso aqui. São essas estruturas aqui no meiozinho. E elas vão abrindo, desenvolvendo de fora para dentro. E à medida que elas vão sendo fecundadas, vão gerando as sementes. Isso daqui não são pétalas, são chamadas de brácteas também, para um atrativo floral. Uma outra coisa que as folhas podem se modificar a gente vê essas estruturas nas plantas carnívoras, e aqui possuem pequenos espinhozinhos. Aqui a gente sabe que isso aqui é uma folha, porque aqui embaixo tem a estípula, tem a bainha e o pecíolo está logo aqui embaixo. São estruturas bem modificadas e adaptadas a ambientes específicos. Falando em ambientes específicos, nós temos regiões de deserto. E aí, a folha se torna bem modificada, formando pequenos espinhozinhos, também chamados de capulhos, que presentes nos cactos. A fotossíntese ocorre no tronco, no caule do cacto. E aí são processos botânicos da planta, os processos vegetais específicos para cada tipo de espécie. As folhas também podem se desenvolver em gavinhas. As gavinhas são estruturas auxiliares na fixação de determinadas plantas que não possuem caules lenhosos ou rígidos. E aqui, como eu já disse, repetindo, os acúlios. Basicamente, sobre as folhas é isso que eu quero passar para vocês. Dúvidas, comentem e entrem em contato comigo se necessário. Ok? Um abraço, espero vê-los em breve também.